Meus amados, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos de pés e vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Eu queria pedir ao meu amigo do som, parece que o troço hoje aqui não está como estava não. Das outras vezes estava melhor, isso. Acho que está sem retorno, esse negócio está muito crente. Agora começou a ficar bom. Profeta Isaías, capítulo de número 43. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 43. Versículo de número 15, ou seja, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Bonito versículo, né? Diga comigo: operando eu, quem impedirá? Pode tomar o vosso assento, Deus abençoe. É sempre uma alegria muito grande quando eu posso retornar a Foz do Iguaçu para, de certa maneira, rever os irmãos. E nessa oportunidade, a convite do pastor Isaías e dos irmãos da região, no dia de amanhã estaremos ali levando a palavra de Deus aos companheiros que se reunirão. E eu quero ser grato porque foi por indicação do nobre amigo pastor Isaías. Sempre que podemos, nós estamos aqui em Foz para rever os irmãos e glorificarmos a Deus. Desta feita, o ministério, os pastores, pastor Isaías, pastor Ageu, tantos outros, a minha amiga, a vereadora Noêmia e demais, a irmã, qual é o nome dela, pastor? A irmã Elisete, que eu tive o prazer de conhecer, não tinha conhecido seu esposo, mas um senhor muito simpático, né? Porque quando dois carecas se encontram, a bênção é grande, né? Então fica bom, né? Aleluia. De maneira, irmãos, que é sempre bom quando a gente pode estar juntos. Nós lemos um texto na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías. Isaías todo mundo conhece, né? É chamado na Bíblia de o profeta messiânico. O profeta que vaticinou por mais vezes o ministério e o nascimento do... Meu filho, me dê retorno aqui. Não poupe não, porque aqui o troço está apagadinho de tudo. O profeta... Aleluia. O profeta Isaías, agora ficou bom. O profeta Isaías é o profeta que mais mencionou o nome e o ministério de Jesus. Senão que o próprio profeta, no capítulo de número 9, ele não teria vaticinado até o nascimento. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, ele não apenas vaticinou o nascimento, como ele também vaticinou o que aconteceria. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, nós vamos nos deparar as etapas do ministério do Senhor Jesus. Porém, no capítulo 43, o profeta dá uma pausa para falar de Deus. E quando ele começa a falar de Deus, para alguns que queiram entender, é o Pai de Jesus. Agora ele não estava falando mais do Filho, estava falando do Pai, o Todo-Poderoso Senhor, conhecido na Bíblia de Jeová, ou Adonai.
Então ele começa a falar de como Deus estava trabalhando pelo seu povo. Se você tiver sua Bíblia aberta, eu queria que você acompanhasse algumas observações que faremos. No capítulo 43, ele diz assim, versículo de número 1, ele diz assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Aí ele começa a dizer, que te formou. Aí diz, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então no versículo 1 ele diz que Deus criou e Deus formou. No versículo de número 2, ele diz assim, eu estarei, a parte A. No versículo de número 3, ele diz, eu sou. No versículo de número 5, ele diz, eu estarei contigo. Ainda no versículo 5, ele diz assim, trarei. No versículo de número 5, a parte C, ele diz, ajuntarei. No versículo de número 7, ele diz, eu formei e eu fiz. No versículo de número 9, ele diz, quem dentre eles pode fazer-nos ouvir as coisas antigas? Verso de número 12, ele diz assim, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. E no versículo de número 13, aí ele dá a verdadeira identidade de Deus como Todo-Poderoso. Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque eu sou Deus, operando eu, quem impedirá? Agora pensa os irmãos, nessa visão a respeito de Deus, como ele trabalha. Eu gosto da versão da linguagem de hoje, que no versículo 43, a parte B, ou a parte C do versículo, diz assim, eu sou Deus, e sempre serei. Ninguém pode fazer escapar do meu poder. Ninguém pode desfazer o que eu faço. Essa é a versão mais próxima daquilo que a gente quer entender. Quando ele diz assim, operando eu, quem impedirá? Na linguagem de hoje diz assim, ninguém pode desfazer o que eu faço. Mas se você entender o raciocínio que eu quero desenvolver, eu convido você para que leia a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 29, versículo 1. Provérbios, capítulo de número 29, e o versículo de número 1. A Bíblia diz assim, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, e cerviz aqui pode ser tida por coração, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eu vou repetir de novo de maneira mais pausada aos irmãos. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando o profeta diz assim, ninguém pode desfazer o que eu faço, ele estava dizendo, Deus tem a última palavra. Diga comigo, Deus tem a última palavra. Ninguém pode desfazer o que eu faço, porque eu sou Deus. E se Ele é Deus, Ele tem a última palavra. E como Ele tem a última palavra, veja o que diz Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, será quebrantado de repente. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem? Basta. Eu tenho a última palavra para a sua vida. E aqui está todo o segredo da vida cristã. Quando Deus, através do profeta, começa a mostrar as características de Deus. O Deus que cria, o Deus que forma, o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que opera, o Deus que manda, o Deus que comanda. Deus é Senhor. O nome dele no original hebraico é Adonai. Sabe o que é Adonai? O Deus sublime, o Deus todo-poderoso, o Deus glorioso, o Deus perfeito, o Deus magnânimo, o Deus eterno que habita nos céus dos céus. Quando o profeta diz a respeito desse Deus,
eu começo a ver que Deus cria limitações a todos e a todos. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, mas para cada um, Deus tem um limite. Vamos analisar, vamos perceber. A ciência diz que o sol foi criado por Deus. Dizem alguns aí que há cerca de alguns bilhões de anos foram se juntando estrelas, se aquecendo e virou aquilo que hoje é conhecido como sol. Nada disso. A Bíblia diz que Deus criou o sol de uma vez só. E Deus criou o sol para governar de dia e a lua de noite com a sua palavra. Haja e houve, ponto final. Só que quando Deus criou o sol, segundo a ciência, diz que o sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros. Decore isso, 150 milhões de quilômetros. Por que isso, pastor? Porque é importante a gente saber. O Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros. Sabe o que Deus fez? Deus criou o Sol e disse: seu lugar é aqui, nesse exato lugar, no meio do universo. Você não pode nem ir para frente, nem ir para trás. É aqui o seu lugar. Sabe por que, Sol? Porque se você se aproximar um pouquinho só que seja da Terra, você derrete ela com a sua temperatura, acima de 1000 graus centígrados. E se você se distanciar um pouquinho dela que seja, a Terra derrete. Então, seu lugar aqui, para que haja dia e haja noite e equilíbrio na natureza. Quantos glorificam a Deus? Mas Deus também criou o universo. O universo, diz os cientistas, que é composto por cerca de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia existe cerca de 100 bilhões de estrelas. Dá para somar aí no papel quantas estrelas dá? Não dá, né? É complicado, né? Cabeça do Paraíba não soma, não tem calculadora que atinja. Mas vamos lá. O interessante é que a Bíblia diz que Deus criou cada uma, deu nome a cada uma e chama cada uma das estrelas pelo seu nome e criou rotas para ela no universo, para que elas não se choquem uma na outra. Deus disse: o seu nome é esse, o seu nome é esse, o seu nome é esse, sua rota é essa, essa e essa. Vocês não vão se chocar porque tem a terra pertinho ali. Sabe o que é isso? É o poder extraordinário desse Deus. Quem glorifica a Ele? Deus tem a última palavra. Ele criou, irmãos, tudo perfeito. Diz a Bíblia, interessante, quem tem o costume de ler a Bíblia, que muitos crentes hoje já não querem mais ler a Bíblia, é uma pena, mas quem tem o costume de ler a Bíblia, já leu na Bíblia, e viu lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, quando a Bíblia diz assim: e fez Deus, e tudo que Deus fez, viu que era bom, perfeito, extraordinário, porque era a perfeição de Deus em pessoa fazendo aquilo. Deus fez todas as coisas perfeitas. Fez, pastor? Fez. Deus fez tudo tão perfeito que olha eu aqui, olha você, mas pastor, o senhor é perfeito? Eu sou, graças a Deus. Então prove com esse buchão, essa careca. Eu sou assim, porque Deus, a Bíblia diz que Deus dá o corpo que quer a cada um. Claro que a gente de vez em quando dá uma relaxada, come um pouco mais de doce, aí fica o negócio meio, aí daqui vai para a academia, arruma daqui, dá uma caminhada ali, fica bom, daqui a pouco está quase no ponto. Mas Deus fez a gente com uma engenharia perfeita. Existe mais de 3.000 quilômetros de veia, irmãos, dentro do nosso corpo, que são como fios encapados, elas encostam uma na outra para não ter curto-circuito. Você imagina, irmãos, o quanto é importante. Você tem noção do que é a engenharia de um olho? Eu estava vendo um programa essa semana, um camarada tira uma lente, tira a córnea, tira alguma coisa do defunto para botar no vivo e faz aquela cirurgia e tal. A engenharia do olho é tão tremenda que ele lá para dentro, ele enxergou o contrário para traduzir para a gente exatamente o que a gente está vendo aqui. Você imagina o que é isso? Ele vê o contrário, aí o cérebro processa a imagem e devolve para a gente perfeitamente como a gente está vendo. Quer mais um pouquinho? Você tem noção do que é a engenharia de um ouvido? Quanta perfeição existe na orelha, no ouvido, para você ouvir uma voz, ela bate aqui, vai no cérebro,
funciona, processa a informação em milésimo de centésimo de tempo, processa lá, devolve, você ouve perfeitamente aqui o som, a voz, o grito, o choro. Você tem noção do que é um paladar, língua? Quantos milhões de células existem para fazer eu e você sentir o gosto da carne, o gosto do café, do leite? Foi Deus que fez. Dá para você entender a engenharia de um osso formado? A mamãe fica com a criança dentro do útero dela durante 9 meses. Quando a criança sai de dentro do útero da mãe, já sai com um ossinho formado. Como é que forma um osso? Eu não sei, mas Ele sabe, porque a minha vida e a sua vida é fruto da mão dEle, do poder dEle, da bondade dEle. Eu posso ouvir um glória a Deus. Ele nos conhece melhor do que tudo, melhor do que nós. Então Ele diz assim: ninguém pode desfazer o que eu faço. Operando eu. E eu começo a pensar, quando Deus tem a última palavra e Ele diz basta. O homem que muitas vezes repreendido endurece, vai chegar um dia que ele será quebrantado. E eu temo quando a Bíblia diz assim, olha, de repente. Esse de repente é que é o grande problema. Provérbios 29 primeiro. De repente. Esse de repente é o que me põe medo, que faz as pernas tremer. De repente, aí diz a Bíblia, sem que haja cura. E eu vejo na Bíblia Deus dizendo basta para alguns homens da história. Vamos pensar nisso aqui um pouquinho. Isso aqui é culto de ensino, não é congresso. Então, culto de ensino é isso que a gente tem que pensar. Quando Deus diz basta para o sol, Deus diz basta para a lua, Deus diz basta para o universo, para as estrelas, para as ondas que vêm dentro do oceano, 40, 50 metros de altura, como lá no Havaí, e morrem na areia da praia que está no mar. Simplesmente Deus diz, é aqui o seu limite, daqui você não passa. Agora imagine os irmãos, Deus dizendo para um homem, basta, chega, eu não quero mais, passou do limite. Tem na Bíblia, pastor? É o que mais tem na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo basta para um homem chamado de Faraó. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 13, que o povo de Deus seria escravo naquela terra de Faraó durante 430 anos. Sofreram todos os tipos de sofrimentos, visíveis e invisíveis. Humilhações, desprezo, maltratos, açoite, fome, perseguição, rejeição. Quantos hebreus morreram de fome? Quantos hebreus morreram de tanto apanhar? Quantos hebreus morreram de tanto trabalhar? Quantos hebreus morreram depois de ter trabalhado muito, adoecerem e não poderem se curar? Imagina os irmãos, quanto sofrimento. Mas um dia Deus convida Moisés para ir no monte do Sassal e diz a Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Vem agora e eu te enviarei ao Egito para que tires o meu povo de lá. E os irmãos conhecem todo o enredo. Moisés vai até o Egito, tira o povo, e o povo então, na última praga chamada a praga da mortandade, ou a praga da morte dos primogênitos, diz a Bíblia que Faraó é interpelado por um dos seus sábios ou conselheiros, na verdade eram grandes feiticeiros, e o feiticeiro de Faraó diz assim, Faraó, não sabes que o Egito está destruído? E Faraó pergunta para ele, o que é isso? E ele diz, isso é o dedo de Deus. Deixa o povo ir. E o povo sai para adorar ao Senhor. Só que antes do povo sair para adorar ao Senhor, Faraó faz, imbuído por Satanás, 4 grandes propostas ao povo. A primeira proposta está relacionada às mulheres. Ele diz assim, deixai aqui as vossas esposas e ide adorai ao vosso Deus. Aí os homens disseram, não, elas irão conosco. A segunda proposta ele diz, ide, somente o que indo não vades muito longe. E aí Moisés diz, nós adoraremos ao Senhor no lugar que Deus marcou. Terceira proposta ele diz assim, ide, porém deixai os vossos filhos, as vossas crianças. Quem é o pai que deixa filho, filha, família
entregue na mão de Satanás e fica tranquilo, descansado? Moisés disse: nossas crianças irão conosco. E a quarta proposta, Faraó foi audacioso e diz assim: ide, porém, deixai aqui os vossos animais, as vossas ovelhas, as vossas cabras, as vossas vacas. Aquele povo ia comer o quê? Se eles viviam do leite, da lã. Aí Moisés enjoou com Faraó e disse: olha aqui, Faraó, não fica nenhuma unha, o que Deus nos deu irá conosco para a glória do nome dele. E eles saem para adorar ao Senhor, e diz a Bíblia que eles caminham, chegam diante do Mar Vermelho, e eles atravessam o Mar Vermelho. A engenharia do céu funciona, a parede de água da direita e da esquerda. Salmo 186 diz que Deus limpou o fundo do mar para que eles pisassem a pés enxutos, ou seja, até a lama, até o lodo Deus limpou para o povo atravessar o mar. E o povo atravessa, chega do outro lado. Aí tem um culto pentecostal, as irmãs já começa pela irmã Miriam, junta meia dúzia das irmãs do ciclo de oração, já faz um culto pentecostal e já bate lá os tamborins e começa a glorificar a Deus, e o cão fica brabo. Daqui a pouco o Faraó diz: vou acabar com essa festa. Eles queriam fazer a festa aqui, eu expulsei, eles foram embora, eu vou acabar com a festa deles no meio do caminho. Aí Jeová diz: vem, seu besta, vem para perto de mim, vem caminhando. Faraó se empolga e caminha a noite inteira, e diz a Bíblia que o mar abre, o povo passa. Quando passa o pé do último hebreu, Faraó se empolga e diz: eu vou também, enfia a cara dentro do mar. E aí Jeová diz: vem bem para o meio, o mistério está bem no meio. Quando entra todo o exército de cavalos e cavaleiros, uma pena que morreram tanto cavalo bonito, né? Mas quando chega todo o exército e os cavaleiros de Faraó, aí Jeová fecha o mar como a gente fecha uma massa de tapioca na Paraíba. A gente pega e pá! Jeová disse: você vai ficar aqui pelo meio, para você saber que eu sou Deus e que mando e comando todas as coisas. Deus disse basta para Faraó. Mas eu acho bonito quando a Bíblia mostra numa ocasião em Deus dizendo basta para um outro Deus. Interessante Deus, né? Trouxeram a arca do Senhor e colocaram na casa dos filisteus, na presença da imagem do Deus Dagom. Colocaram a arca diante da imagem de Dagom, para escarnecer de Deus, porque aonde a arca estava, Israel vencia as batalhas, não tinha problema, era a própria presença de Deus com o seu povo. Então eles puseram uma arca dentro da casa, diante da imagem de Dagom, e foram fazer as suas festas bacanais a noite inteira. Aí Deus disse: eu vou acabar com essa palhaçada de uma vez, eu vou fazer do meu jeito. E aí eles foram lá, fizeram aquele fuá, aquela bagunça, aquela baderna. Quando amanheceu o dia, eles correram na casa de Dagom. Quando abriram a porta para ver a imagem de Dagom, diz a Bíblia que os pés quebrados, a cabeça caída no chão e a imagem inclinada para frente da arca. Era Deus dizendo basta. O único Deus que tem que ser adorado sou eu. Quem adora o nome dele, levante a mão. Deus diz basta também para uma mulher. Não só para homem, não só para deuses, mas Deus diz basta para uma mulher. Uma mulher na Bíblia chamada de Jezabel. Tinha dia que aquela mulher estava tão endemoniada, de vez em quando o cão dizia assim: Jezabel deixou sair de você para perturbar uma outra pessoa, então fica aqui que hoje eu vou usar você. Ela era endemoniada, pagava profeta, fazia, deitava, acontecia. Quem mandava no palácio era ela, terrível. Quando foi um dia apareceu um homem baixinho lá, ruivo, tranquilo, chamado de Elias, da cidade de Tisbé. Nem no mapa tem, você pode procurar Tisbé no mapa que não tem, nem um mapa antigo. E aí o Elias chega diante de Jezabel e de Acabe e já mete o dedo na cara deles e diz: só aqui, ó, não vai chover segundo a minha palavra. E aquilo já perturba aquela mulher. Ela fica escamada, tá achando que é o quê? Está pensando que é o quê? Ele não me conhece, não. E aí o Elias foi por ali, Deus usa ele numa ocasião aqui, ali, acolá, daqui um dia. O Elias se empolga e diz: é o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui. O Deus que for verdadeiro vai ter que responder com fogo do jeito que eu disser aqui e tal. A mulher disse: vamos lá, 400 profetas aqui de Baal. Vocês têm que ir lá acabar com essa farra do Elias. O Elias disse: então vem.
Aí subiram para o monte e o Elias caprichou no pedido. Se eu vou acabar com esse negócio aqui, vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. 400 profetas de Baal e mais 450 de Azera, que eu chamo de miséria. E lá estavam 850 profetas e ninguém fez nada, ninguém resolveu. E aqueles homens se degladiavam, se batiam. E o Elias disse, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Bem aqui assim, ó. Cavou um rego em volta do altar, pegou um monte de água, jogou em cima daquele sacrifício. Diz a Bíblia que foi tanta água que rodeou todo aquele sacrifício e encheu todos os regos em volta do sacrifício. Aí o Elias fez uma oração. E a oração do Elias foi 3 dias, 3 noites, 7 noites de campanha, 10 noites, 21 noites, não sei de quê. O Elias só abriu a boca e disse, Senhor Jeová, mostra para esse povo que eu sou teu servo e que tu estás comigo. E desafia estes deuses aqui. E aí diz a Bíblia que desceu fogo do céu, lambeu toda a água e consumiu todo o sacrifício, e todos os profetas de Baal e de Azera foram mortos. Mas a Jezabel ficou perturbada, irmão. Voltaram para ela e disseram, Jezabel, Elias acabou com a tua farraca, 850 homens numa pancada só. Ela disse, mate-me os deuses, se amanhã por estas horas eu não tenho a cabeça de Elias na minha cabeça. Aí Deus disse, vai ficar só na vontade, porque esse profeta aí tem dono, esse servo aí é meu, não é seu. E aí, diz a Bíblia, um pouquinho antes de Elias sair da frente dela, o Elias disse assim, Jezabel, daqui 4 dias, os cachorros lamberão teu sangue na porta do palácio. E o Elias fugiu, foi para o monte. Com 4 dias houve uma investida e Jezabel foi morta. E diz a Bíblia que os cães lamberam seu sangue na porta do palácio. O que é aquilo, irmãos? É Deus dizendo, basta, você passou do limite. Tem gente que passa do limite. Tem gente que passa do limite. E às vezes não sabe que passa do limite. Pastor, vamos apertar o parafuso para os irmãos entenderem. Tem gente que passa do limite, às vezes com a língua, fala demais. Fala o que não deve falar, toca em quem não pode tocar, se envolve em coisa que não pode se envolver. Nós temos que ser mansos e prudentes. Nós temos que viver de tal maneira que os homens vejam, e disse Jesus, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus diz basta. Deus diz basta para um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem orgulhoso, prepotente, arrogante, o máximo no limite de um homem mau. Um dia ele perde carta do presidente Félix e vai andando de Jerusalém para Damasco. E quando ele chega 20 quilômetros antes, já tinha matado, maniatado, prendido, açoitado, humilhado os irmãos, os crentes. Quando ele chega lá perto, aí Deus diz assim, aqui basta, a sua arrogância vai ficar pelo meio do caminho. E aí diz a Bíblia que aparece um clarão como que o sol no seu poder ao meio-dia. E de dentro daquele grande clarão, uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Diz a Bíblia que aquele homem cai por terra. E quando aquele homem levanta agora, ele diz, quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegues. Aquele homem se rendeu ao Senhor. A arrogância, a prepotência, a soberba daquele homem ficou pelo meio do caminho. E sabe quem se transformou aquele homem? No maior pregador da era do Novo Testamento. Aquele homem escreve as maiores cartas e as melhores epístolas, conhecidas como cartas e epístolas paulinas. São elas que norteiam a igreja rumo aos céus. Foi Paulo que deu razão e sentido ao destino do nosso entendimento. É Paulo, o apóstolo chamado apóstolo das gentes. O povo mais difícil de se evangelizar eram os judeus não convertidos, chamados de gentios. E Paulo os alcançou a todo mundo naquela época. Aquele homem se transforma num fenômeno. Sabe por quê? Porque Deus disse basta.
Eu não aceito prepotência, arrogância, soberba e orgulho na minha presença. Mas desse enredo todo, eu vejo um homem na Bíblia que Deus disse basta para ele, de uma maneira muito trágica. O nome dele é Belsazar. Belsazar havia tocado nos utensílios da casa do Senhor. Havia feito uma festa, um banquete bacanal. Chamou as suas mulheres, as suas concubinas, as prostitutas, e diz a Bíblia que mandou buscar os vasos da casa do Senhor de ouro e de prata, e bebeu neles bebida. Aquilo que era consagrado ao Senhor ele corrompeu, ele os tornou profano. E diz a Bíblia que quando eles estavam se deliciando no seu banquete, de repente apareceu um dedo como da mão de um homem na estucada da parede, e escreveu uma escritura que ninguém a interpretou. E na escritura dizia Mene, Mene, Tekel, Farsim. E Belsazar mandou que se introduzissem os sábios entendidos, os inteligentes e os encantadores em sua presença para interpretar a escritura. E ninguém a interpretou. E puseram Daniel para trazer a interpretação. E o Daniel, ao olhar para a escritura, capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 17, Daniel olha para o rei e disse: ó rei, os teus presentes fiquem contigo. Dá as tuas dádivas aos homens. Segura na cadeira, porque eu vou interpretar a escritura e trazer ao rei a sua interpretação. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Pesado fostes na balança, dividido foi o teu reino. E diz a Bíblia a sua sentença. Ao ouvir aquela palavra, diz a Bíblia que Belsazar tremia, suas pernas tremiam e batiam uma nas outras. O pavor tomou de conta do seu coração. Pesado fostes e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos outros. Não mais existirá. E diz a Bíblia que naquela mesma noite foi morto Belsazar. Olha que sentença Deus deu para aquele homem: basta. Você corrompeu o sagrado. Você profanou o que os meus sacerdotes consagraram ao Senhor. Deus estava dizendo basta para ele. Então Deus diz basta para homem, Deus diz basta para a mulher, Deus diz basta para a natureza, Deus diz basta para o universo, Deus diz basta para as coisas. Agora pare um pouco e pense comigo rapidamente, nos minutos que ainda me sobram, se é que sobram, não sei, mas pense comigo. Se Deus é Deus, Senhor, comanda, Ele fez, criou, formou, coordena, manda em tudo, porque Ele é Deus. Se Ele tem a última palavra de todas as coisas, se foi Ele quem criou a mim e a você, fez a engenharia do nosso corpo perfeita, se Deus nos tem na palma da mão dele, Isaías 49:17 diz a Bíblia que Ele nos deu nome e sobrenome. Se Ele nos permite viver no meio de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes na Terra, olha aqui para mim, por favor. Será que Ele não tem um basta para os meus problemas? Será que Ele não tem poder de dar um basta no meu sofrimento? Será que Ele não tem um basta para dar as minhas lágrimas? Se Ele é tudo isso que eu preguei, se Ele é tão grande, será que o meu problema para Ele é tão grande assim? Ou Ele, sendo esse Deus que diz basta, Ele não pode dizer basta para o teu problema nessa noite. Ele pode dizer basta essa noite para o teu problema. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje tem um basta de Deus na sua vida. Deus tem um basta para a sua lágrima. Deus tem um basta para a sua dor.
O seu problema pode não ser conhecido dos homens, mas é conhecido de Deus. A sua angústia pode não ser conhecida do seu melhor amigo, do seu marido, da sua mãe ou do seu pai, mas ela é conhecida no céu. Diz a Bíblia: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Deus conhece você. Deus conhece o que perturba a tua mente. Deus conhece o que perturba teu coração. Deus sabe aonde você mora. Vai à rua chamada à direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E eu vou dizer quem é ele, o que ele está fazendo. Ele está orando. Ele sabe tudo que se passa exatamente na sua vida, na sua mente, na sua família, essa noite. E eu vim aqui na qualidade de profeta para dizer a você: Deus está entrando na tua casa para dizer um basta ao teu sofrimento. Levante a tua mão e glorifique a Jesus Cristo. Basta. Basta as humilhações. Basta as lágrimas. Um dia, a Bíblia fala de uma mulher que estava em prantos. Ela e o seu filho que representava a sua família, seu patrimônio. O nome dela é Agar. Gênesis capítulo de número 21. Diz a Bíblia que aquela mulher fugiu da sua senhora e se retirou para o deserto. E quando no deserto ela começa a chorar, ela coloca o menino, caminha cerca de um tiro de arco, 100 metros de distância, dá as costas para o menino, Gênesis 21, 14, a seguir, ela dá as costas para o menino e começa a receber o sentimento de morte, diz que eu não veja morrer o menino. Ela esperava a morte, ela esperava o menino morrer de fome, de inanição, mas aí diz a Bíblia que o anjo do Senhor aparece, e quando o anjo do Senhor aparece, Deus diz: basta para a lágrima dela, ouvi a oração do menino. Aleluia. Levante a sua mão. Deus já ouviu a sua oração, e Deus me trouxe aqui para dizer: Deus está dizendo basta essa noite. Por esse problema você não vai chorar mais, por esse problema você não vai mais gemer, por essa causa você não vai mais se angustiar, porque a vitória de Deus chega na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Como é gostoso conhecer a Bíblia. Havia uma mulher na Bíblia chamada Diana. Que linda. A história daquela mulher é contagiante. Já vou parar. A história daquela mulher é contagiante. Mas eu venho aqui uma vez por ano, né, irmão? Então, Jesus paga a hora extra, segura aí, a bênção é grande, né? Só vem aqui agora em 2029. Escuta aqui. Ana, uma mulher de alma amarga. Triste, né? A Bíblia diz que ela estava dentro do templo orando ao Senhor, e o sacerdote a viu de longe o balbuciar dos seus lábios. Parecia, coitada da minha sogra, tadinha, quando fica conversando sozinha, ela e os crochês dela. Eu olho para a velhinha, ela está lá, 80 anos, eu digo: minha sogra, como é que está o negócio aí? Ela: o que é isso aí que a senhora está? Eu estou aqui, eu e meus botões conversando. Lá estava Ana. O sacerdote olha para ela, manda que ela se aproxime. Ela se aproxima do sacerdote. Os olhos, quem sabe da cor dessas cadeiras, dessas poltronas, sei lá o nome disso aqui. Na Paraíba a gente chama de cadeira, aqui chama de poltrona. Esse troço vermelho aí mesmo. Aquela mulher chega com os olhos vermelhos. Na Paraíba a gente chama de encardido. E ela chega diante do homem de Deus. O sacerdote olha para ela e diz: por que estás embriagada, mulher? Não sabes que não é possível mulher beber vinho por esses dias? E ela olha para o sacerdote e diz: a tua serva não está embriagada de vinho, senão embriagada de amargura da sua alma. E o sacerdote diz para ela: qual é o teu pedido? E ela diz: eu tenho orado e pedido a Deus um filho varão. Aí o sacerdote se condói dela, olha para ela e diz: vai em paz e seja feito conforme o teu coração. Era Deus dizendo basta para a esterilidade daquela mulher.
Irmãos, a Bíblia está cheia de situações, cheia de momentos em que nós precisamos de ter um basta de Deus. Olhe para cá, vou encerrar. Essa noite eu vim dizer para você uma palavra do coração de Deus. Poderia ter aqui 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, que eu não sei se cabe. Mas enfim, é esse grupo de 300 que Deus trouxe para vencer uma batalha. Deus tem um basta para a sua vida essa noite. Alguma coisa vai acontecer e você verá que foi a mão do Senhor que fez isto. E não vai lhe restar outra palavra em seus lábios, senão esta: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quantos glorificam o nome de Jesus? Eu sinto a presença de Deus nessa casa, nessa noite. Eu entendo, irmãos, que há momentos em que Deus se manifesta através da sua palavra, da revelação. Mas às vezes Deus vem diante da gente face a face, chamar de cara a cara, para falar com a gente. Quantos sentem que Deus está presente? Eu nunca fiz isso, vocês me conhecem, que os que me conhecem aqui dentro de Foz do Iguaçu sabem que eu não sou desse naipe, porque não é o meu perfil. Eu sou pastor, eu prego por decorrência de chamada, mas a minha vocação é pastoral. Mas a gente tem que estar sempre à disposição de Deus. Escute aqui. Aquela irmã de blusa amarela lá atrás. Aí, irmão, toca nela. Toca nela mesmo. É a senhora. Mas como é o nome da senhora? Eu não sei. A senhora mora para onde? Para cá, para cá? Não sabe. Ela pode ser chilena, pernambucana, paraibana, já do Egito, de onde for. Deus vai entrar com uma surpresa na vida dessa mulher a partir de hoje. Deus vai agir. Algo grande da parte de Deus vai acontecer. Deus vai lhe dar uma vitória, minha irmã. Deus visita a senhora essa noite. Deus lhe trouxe aqui para lhe fazer uma grande surpresa. Algo que só Deus e o seu coração conhecem. Quantos glorificam o nome de Jesus? Leve para casa essa palavra. Vá dirigindo o seu carro e dizendo: Deus, dá um basta para mim. Amanhã, quando você estiver lavando a louça, se é que você lava, quando você estiver passando aquela bucha nas panelas, quando você estiver ali, você vai pensando: Deus poderia dar um basta aqui, um basta aqui, um basta ali. Enquanto você estiver pensando, Deus vai estar agindo em seu favor. Amém? Que Deus ajude você. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Como disse o sacerdote Ana, que Deus conceda o desejo do seu coração. Amém? Os irmãos, ao saírem do santuário, bem ali, na entrada da porta do templo, tem uma banca, é a banca da misericórdia. Os irmãos devem parar naquela banca, devem parar, devem conhecer o material. Eu trouxe para os irmãos aqui 20 DVDs de mensagens diferentes. Eu trouxe para os irmãos uma biblioteca digital, são 1000 livros digitalizados em um DVD. Eu trouxe aos irmãos o livro de evangelismo e discipulado, como evangelizar, como falar de Jesus para alguém, como ganhar alguém para Jesus. Trouxe o livro de liderança, como administrar tempo, dívida, relacionamento, criação de filhos, está tudo lá. Trouxe também um livro que é fenômeno de venda agora, 366 esboços bíblicos. As irmãs do círculo de oração estão comprando, por quê? Coitada, elas trabalham tanto. Mulher trabalha muito mais que homem, né? Elas lavam, passam a cozinha, limpa, arruma, faz. E aí vai dando a hora do círculo de oração, coitada. Jesus, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. Jesus, e agora? Se eu chegar lá, a irmã Beth vai me dar oportunidade. O que eu vou falar?
você já tem um livro ali, o esboço está pronto. 366 esboços, você põe um dedo dentro, aonde sair, você fala, Jeová, eu vou pregar aqui. Vai lá e prega. Não tem problema nenhum. E ainda eu trouxe para os irmãos o livro de Curiosidade Bíblica, volume 1 e volume 2. 500 curiosidades bíblicas, volume 1, e 500 curiosidades bíblicas, volume 2. O volume 1 tem curiosidade bíblica de mulher, de criança, de animais, de plantas. Curiosidade 2 tem de guerras, e reis, sacerdotes, profetas, muito bom. E também tem para os irmãos ainda os kits infantis de desenhos bíblicos. Eu tenho um kit com 4 DVDs que é toda a Bíblia em desenho bíblico para criança. E tem o kit Os 10 Mandamentos. Então os irmãos adquiram esse material, tá bom? Pastor, normalmente eu não venho para a igreja com dinheiro. Você compra do mesmo jeito. Fiado, foi o cão que inventou. Como é que compra, pastor? Tem a maquininha de cartão de débito e de crédito. Só passar a maquininha fica tudo certo, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Pastor Isaías.